E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Eles acharam que a pequena sereia negra ia lotar o cinema. Cultura woke nos filmes. O que o Miguel do Piuí falou aqui, cara? Eu vou ter que comentar isso, né? Essa thumbnail me chamou a atenção. Vai virar react, não tem como. Vamos ver o que aconteceu aqui que eu realmente fiquei curioso. Vamos lá, galera. Seguinte, vamos entrar agora aí na parte que os nerdolas gostam. Aliás, falar em nerdola, vocês ficam tretando lá. Ele já falou de nerdola, eles se olharam, fizeram uma cara, tipo... deu uma respirada ali no microfone. Vixe, lá vem. Eu tô curioso, o que aconteceu? Olha só o Cross. Será que ele sabe onde ele tá pisando? Ah, né, cara? Com Eu nerdola, O Léo não se mete nada, eu que treto. O Léo tranquilo, eu não vi não, mas você gosta de uma treta com os nerdola e... Como é que é? Porque assim, eu sempre vejo que é... Verdade, esse aqui eu nem sei, nunca nem vi esse aqui. Eu sei que faz parte do canal junto com o outro, mas como eu não acompanho o canal deles, eu nem faço juízo de valores sobre o canal, tá? Porque eu não acompanho, simplesmente não acompanho. Não tem como falar, é bom, é ruim, porque eu não vi, não conheço. Agora, esse aqui, que eu acho que é o Miguel, né? Esse realmente é o que volta e meia começa a tretar. E ele puxou pra ele, né? Foi honesto, então bacana. Nerdola versus lacrola. Vocês são lacrola, vocês são nerdola. Que porra que acontece? Por que vocês ficam se matando, cara? É que eu acho que Será que ele vai admitir que é lacrola? Acho que não, né? Ele é mais o isentola, então... o título Nerdola, ele foi dado por ele, tipo assim, chamaram de Nerdola, daí eles assumiram o título pra eles, entendeu? Tá. Sim. Eles eram ofendidos com isso e acabaram assumindo. Daí eles começaram a chamar Mas você outro... acha que foi uma jogada pra, tipo assim, isso que é xingamento não vai ser mais, então vamos absorver? tipo aquele negócio de, quando o cara é chamado de uma coisa, ele não gosta do apelido, aí acaba pegando, né? Tá. Acho que eles acabaram aceitando o bagulho pra não... não, a gente tem orgulho disso aqui. E o Lacrola é o cara que ofende, ataca o Nerdola, supostamente, né? Mas eu não me acho Lacrola, eu não me acho Nerdola, eu não sei de onde é que veio esse bagulho. Isentola, então, tá aí. É que eu acho muito engraçado o comportamento, entendeu? Tipo, eu acho que a galera nerdola, especialmente, eles meio que não estavam gostando dos filmes recentes, dos games recentes, e eles estavam, mas o que tá acontecendo que eu não tô gostando? Aí foi tipo eureka, assim, eles viram, opa, talvez seja isso aqui. E aí eles fizeram todo um conteúdo em volta dessa parada, entendeu? Virou pauta, né, pra poder fazer vídeo e tal. E tá certo, né? Assim, o Miguel, ele realmente não entende que existe uma questão política por trás disso? Eu não acredito que até hoje ele ainda não entendeu que existe uma questão política. E ele acha que é só tipo, tem umas coisas chatas no filme que estão incomodando, opa, percebemos que é isso aqui, vamos fazer conteúdo em cima. Porque isso não é que esteja errado, é que isso é um reducionismo muito grande de toda a questão, né? Eu não sei se ele só não quer se envolver demais na polêmica, ou se até hoje ele de fato não entendeu que a questão da guerra cultural é essencialmente política. Tem muita gente que vê. Entendi. Mas essa treta, ela começa porque tem filmes e tem conteúdos que, sei lá, de repente a gente tá vendo, não sei se vocês viram que tem o bagulho da Sweet Baby, que a galera fala bastante, que ela tá envolvida e muda etnia de personagem, muda dinamismo, muda às vezes a personalidade do personagem, isso afeta algumas pessoas. E tem os caras que exageram dos dois lados. Tem os caras que são extremistas dos dois lados. Aí Sim, sempre aí tem, é uma merda. Que tá, como tem os dois lados, vira batalha. E às vezes tu não tá em nenhum dos lados. Só tá vivendo a tua vida de boa e tu achou uma coisa engraçada que um dos lados falou. Aí tu comenta, pô, isso aqui foi engraçado, Aí já né? se colocam do outro lado. Aí tu é do outro lado. Entendi. E aí se tu fez alguma coisa... E aqui, eu preciso destacar essa fala do Cross também, porque eu não consigo engolir essa falsa simetria, né? De que, é porque existem extremistas dos dois lados. Ok, vamos pensar um pouco sobre isso. O que os extremistas do lado lacrola estão fazendo? Eles estão usurpando, basicamente, todas as obras da cultura pop que possuem uma base de fãs gigantescas para enfiar uma agenda política de esquerda, eu diria de extrema esquerda, sempre que possível. Por que extrema? Porque tem pautas que ali, ao meu ver, são bastante extremistas, como por exemplo a pauta das crianças trans. Para mim, isso é uma pauta super extrema, uma pauta que você defende que crianças podem ter autonomia para decidir mudar de sexo. Se você não considera isso extremo, para mim você já foi cooptado por essa galera, sabe? A lavagem cerebral em alguma medida já funcionou. Pra mim isso é muito extremo. E você tem essa pauta sendo colocada em filmes que pegam esses personagens da cultura pop e entregam pro público geral, para um público infanto-juvenil, como é o caso, por exemplo, do segundo Aranha-Verso, né? Que tem lá o pôster das crianças trans, defendam as crianças trans do quarto da Gwen. E por mais que seja só um easter egg de fundo, eles colocaram lá sabendo que aquilo seria printado e divulgado no Twitter o tempo inteiro. Então, eles estão sinalizando para um grupo político de esquerda. Pra mim, extrema esquerda, por ser extremista. Para além disso, você vai ter várias outras pautas também, ao meu ver, extremistas, como pautas feministas que insistem nessa ideia de que homens são todos abusadores e descontrolados e que são opressores e que as mulheres são grandes vítimas. Aí você vai pra She-Hulk e aquele diálogo ridículo que ela tem sobre como ela sofre muito mais do que o Bruce Banner, que é um cara que foi
perseguido durante toda a sua vida simplesmente porque ela é uma mulher e ela tem que lidar com assovios no meio da rua. Então é isso que os extremistas do lado lacrola estão fazendo, né? Enfiando política de extrema esquerda em obras já consolidadas, utilizando, na verdade, essas obras e tentando fazer a lavagem cerebral na sua base de fãs através de tudo isso que eles vão colocando lá e que fica sempre acima da história. No fim das contas, se sobrepõe à história. Muitas vezes a mensagem está muito mais na sua cara do que a história que eles realmente querem contar com isso. É isso que os mais extremistas estão fazendo. Enquanto, na melhor das hipóteses, sei lá, eles estão defendendo uma pautinha ou outra em algum lugar pontualmente, mas sem deixar com que isso interfira completamente na história e deixando mais equilibrado. É difícil dizer, porque a gente tem vários indicativos, né, pesquisas inclusive, que demonstram que a radicalização da polarização política que a gente tem hoje começou por parte da esquerda, especialmente da esquerda americana, né? Os democratas começaram a colocar tudo isso dentro das suas obras, a tal da cultura woke, que muitos negam que existe, mas enfim, hoje em dia tem que ser muito idiota pra você achar que é teoria da conspiração. Até porque a Kamala Harris, que tá concorrendo à presidência dos Estados Unidos recentemente, já falou que as pessoas precisam ser mais woke. Várias pessoas já falaram, né? Vários wokes já admitiram. Eles próprios se deram esse rótulo e ainda assim tem uns imbecil que falam: isso não existe, isso é tudo teoria da conspiração. Pois bem, esses são os extremistas do lado esquerdo, do lado lacrola. E os extremistas do lado nerdola, o que exatamente eles estão fazendo? Eles fazem uns vídeos no YouTube reclamando muito de lacração. Esses são os extremistas. Qual que é o mais extremo que um nerdola fez até hoje? Falar num tom meio de brincadeira ali que o raio do Godzilla era rosa porque era lacração? É isso? Nossa, eles são tão extremistas que eles estão vendo lacração até no raio rosa do Godzilla. Então, de um lado, um grupo colocando pauta de crianças trans em obras de entretenimento como o Homem-Aranha, usando a popularidade do Homem-Aranha para passar essa pauta de extrema esquerda pro público e tentar fazer uma lavagem cerebral. E do outro lado, alguns youtubers que às vezes exageram, às vezes passam um pouco do ponto e falam que até uma coisa meio boba é lacração também. Esses são os dois extremos. Ou tem algum extremo maior do que esse que os nerdolas estão fazendo que eu realmente não tenho conhecimento, não me lembro. Porque assim, eu sei que eles criticam falando que o que é um nerdola extremista? É porque ele é machista, ele é racista, ele é... Só que tudo isso são os rótulos já usados como estratégia dos extremistas do outro lado para toda vez que você critica, sei lá, a mudança de etnia de um personagem. Pô, você é super fã da Ariel, porque é o tema que pelo jeito vai ser exemplo desse vídeo, né? Você é muito fã da Ariel, você queria ver a Ariel como no desenho, ruiva, branca, e aí transforma a Ariel em negra. E se você não gosta, você é racista. Então você não gostar de pegar uma personagem e mudar a raça por questões políticas pra fazer toda uma campanha, uma doutrinação pra passar uma mensagem, isso te faz ser extremista. E não pegar essa personagem pra fazer campanha política doutrinadora e empurrar isso goela abaixo de todo mundo e tentar vencer a batalha política através da guerra cultural. O extremista então é o que tá reclamando. Putz, Ariel negra, nada a ver, não gostei. Muito extremista, por quê? Porque é racista. Então não faz sentido ficar jogando assim, tipo, tem extremistas dos dois lados. Gente, de um lado tem um grupo destruindo todas as obras pra enfiar uma política escrota dentro delas. Do outro lado tem a galera que gosta dessas obras e que não concorda com essas posições políticas reclamando. Eu não consigo aceitar esse papo de que, que tem muito extremismo tanto do lado do nerdola quanto do lacrola. Então, os dois lados são igualmente ruins, os dois lados são podres. Eu vejo coisas engraçadas dos dois lados e aí eu critico. É tipo você tá vendo uma luta de Davi contra Golias e você age como se fosse a coisa mais justa e mais igual de todas e tipo, eu só tô vendo os dois brigar ali, me divertindo, porque os dois são meio bundão, né? Tá um brigando com o outro, então a pessoa não consegue ver o tamanho da injustiça, o tamanho da discrepância, não consegue ver que tem um gigante colossal de um lado e um baixinho ali do outro. Tudo bem, nesse exemplo, o gigante perde e é o que a gente espera que aconteça, mas não deixa de ser uma batalha totalmente desequilibrada, né? Enfim. Do outro lado, aí tu não sabe pra onde vai, entendeu? Tu não quer ir pra lado nenhum, na verdade, só quer viver tua vida, né? E daí eu acho que... É isso aí, você tá vendo esses dois lados, você tá vendo o Davi lutando contra Golias e você não vai achar que um tá sendo mais injustiçado que o outro, você não quer ir pro lado nenhum porque você... tô vendo eles brigando lá, deixa eles se matar, tanto faz. E daí se esse gigante esmagar mais um, e depois mais um, e depois mais um, e depois mais um, eu vou ver todas as vezes que ele estiver lutando como se fosse uma coisa super justa, de longe assim, até chegar a hora que talvez ele te esmague, né? Isso gera conversa, chega uma hora que tudo é sobre isso.
sabe? Mas aí é aquela história, assim, tu tá com uma viseira e tudo que tu olha vai ter a tua visão. Tu tá com teu óculos de sol, vai ser tudo mais escuro, ou vai ser tudo de outro jeito e tal. Não, E quando tu tá com torcicolo, tudo que tu enxerga é torto. isso aí, cara. E eu acho que chega uma hora que as pessoas começam meio que a achar pelo em ovo, sabe? Eu não sei, porque a gente começou o papo aqui falando sobre empresa, sobre crescimento e tal. E pra mim o PUBG é uma empresa, tá? Acima de tudo, ele é uma empresa. E na minha visão, cinema também é. Da mesma maneira que games e tal. Ninguém quer fazer um negócio que vai dar errado, que não vai. Esse já é mais um argumento muito podre. Porque é exatamente isso que a cultura woke está fazendo já há anos e anos e anos. Eles trabalham com isso, eles trabalham avaliando o mercado de cinema, não? Eles não estão vendo que existe uma fórmula que claramente está dando errado e que essa fórmula, ao invés de ser descartada no momento em que todo mundo percebeu que estava dando errado, eles decidiram replicar mais ainda e intensificar tudo que estava dando errado. E aí, se o cara tem essa visão e ele tá percebendo, putz, mas assim... Se todas essas obras que estão vindo com essas mensagens políticas de esquerda estão sendo fracassos retumbantes e toda vez que eles abandonam isso para seguir para uma linha tradicional, isso está fazendo um sucesso absoluto, mas eles continuam apostando muito mais na fórmula que está sendo fracasso garantido, será que não tem algo maior aí do que simplesmente a aposta no sucesso mercadológico? Será que não tem uma questão política, um interesse primário na doutrinação, na conquista do poder através dessa mudança de percepção gerada através dessa guerra cultural? Tem uma frase americana muito famosa que diz que política é rio abaixo a cultura. Ou seja, para você fazer política, você precisa primeiro mudar as coisas numa esfera cultural. Porque quando você faz as pessoas assimilarem aquela ideia, fica muito mais fácil de você passar ela para a política. E qual talvez a forma mais eficiente de fazer a população assimilar uma ideia que você está querendo implementar politicamente? Através da cultura. Você faz um filme vendendo essa ideia como sendo uma coisa legal, positiva, bacana. Você faz propaganda, você faz pessoas famosas e populares defenderem aquela ideia, porque, poxa, olha só, se todos esses famosos estão falando que essa ideia é boa, então ela deve ser boa. Depois que você convence um número significativo de pessoas de que essa é uma boa ideia, aí você consegue aplicar ela na política. Antes é difícil, porque a rejeição da população vai ser muito grande. E eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode usar como exemplo, novamente, é a pauta das crianças trans. Vocês acham que se a gente voltasse 15 anos no tempo e começasse a propor assim para as pessoas, do nada, gente, vamos colocar bloqueador hormonal nas crianças para que elas não passem pela puberdade, para que elas possam decidir se elas vão ou não mudar de sexo no futuro, para que meninos possam ser garotas e garotas possam ser meninos? Cara, isso ia ser rejeitado de uma forma completamente absurda, assim. Não ia ter uma alma viva que ia observar isso e pensar, parece razoável. Você faz esse discurso hoje, dependendo do lugar onde você fizer, vá, sei lá, na USP, no campus da USP, no campus de alguma faculdade pública, a chance de você ter uma grande adesão a isso, muitas pessoas falando, não, eu acho que pode ser interessante sim, que a criança possa decidir o que ela quer ser. A chance de você ter uma reação positiva de muitas pessoas em alguns bolsões culturais, ela é muito, muito alta. E por quê? Isso é basicamente engenharia social, feita através da cultura. Não é difícil você chegar nessa conclusão quando você vê grandes estúdios, que é óbvio que sabem como ganhar dinheiro, insistindo na fórmula que está dando errado. Especialmente se você percebe que essa fórmula que está dando errado não é uma fórmula para gerar um bom produto de entretenimento ou para gerar uma boa receita, mas sim uma fórmula para passar mensagens ideológicas, mensagens políticas. A insistência nessa fórmula é a insistência na agenda e não no retorno financeiro. Olha, eu acho que eu expliquei de uma forma que qualquer um com boa vontade consegue entender, né? Esse é um assunto que rende, por isso que a gente tá no comecinho do vídeo, eu já falei tanto. Vai dar retorno financeiro. Porque se não der retorno financeiro, acabou, entendeu? Se o PUBG não der retorno financeiro, não existe mais canal. Então eu entendo que 99% dos filmes, por exemplo, que a galera começa a achar pelo em ovo, tipo assim, puta, mas por que a fulana é mulher e não é homem? Por que não sei o que, não sei o que? Cara, o propósito pra mim, atual, assim, do cinema, mais do que ser arte, é ser produto, é ser comercial. Então pra mim, eu não sei, talvez por ser publicitário, eu sempre acho que as coisas são criadas pra lucrar. Eu acho que, assim, pode ser e com certeza... Cara, eu tô achando isso aqui bizarro, porque o fato dele ser publicitário deveria fazer com que ele tivesse uma noção ainda melhor de como não faz sentido o que ele tá dizendo. Eu entendo, na verdade, que na lógica do mercado publicitário já se vendeu a ideia de que não existe divulgação ruim. Então não importa se as pessoas estão falando mal do teu produto, se tem muitas pessoas falando do teu produto, ele tá se tornando conhecido. Só que isso claramente não se aplica mais pro entretenimento, porque o que tá acontecendo é um boicote massivo a tudo que o público vê e rejeita. Então, você tem que ser muito louco pra pensar que não era óbvio que, novamente, a Pequena Sereia Negra
daria um retorno muito menor nas bilheterias do que uma pequena sereia parecida com a da animação original da Disney. E assim, não precisa fazer exercício de futurologia pra chegar nessa conclusão também. A bilheteria dessa Pequena Sereia Negra foi pífia, assim. Foi muito menor do que a bilheteria dos outros live actions da Disney, que foram bem mais fiéis ao material original. Eles começaram com live actions que estavam fazendo um sucesso bizarro. A Cinderela foi um sucesso muito acima do esperado. Depois veio a Bela e a Fera, que fez um sucesso ainda maior. Começaram com live actions que, assim, buscavam o máximo de fidelidade às animações originais. No momento em que a Disney começou a mudar isso, justamente pra passar pautinha, colocou lá a Mulan ainda mais empoderada, tirou o relacionamento que ela tinha lá com o general. No momento em que eles começaram a lacrar mais nesses live actions, a bilheteria começou a despencar. E não foi um sinal, 2 sinais, 3, foram vários em sequência. Porque ou você percebe isso, ou você precisa admitir que os nerdolas, eles são gênios, mas assim, ó, brilhantes, são visionários, reis do marketing, porque eles sabem muito mais do mercado de cinema do que os CEOs, os empresários, os grandes donos das maiores empresas de entretenimento do mundo, da Disney, da Sony, da Warner. Porque, via de regra, os nerdolas acertaram tudo. O nerdola cravava, isso vai ser fracasso, era fracasso. Isso vai ser sucesso, era sucesso, sim. A gente acertou muito mais do que os próprios estúdios. Ah, mas teve a Barbie. A Barbie é, evidentemente, o ponto fora da curva. Porque todo o marketing em cima da Barbie não foi em cima da militância do filme também. Muita gente foi assistir o filme da Barbie sem pensar ou sem perceber que ali ia ser uma politicagem do começo ao fim. Mas de qualquer maneira, a Barbie é basicamente a exceção que confirma a regra. E você percebe que no filme da Barbie, a cara do filme ainda era Margot Robbie, que era muito parecida com a boneca, por assim dizer. Então eles não ousaram o suficiente, por exemplo, de fazer o filme da Barbie já ser de cara protagonizado por uma Barbie negra, que causaria toda aquela polêmica e toda essa controvérsia que tem derretido as bilheterias dos filmes. Então, esteticamente, o filme parecia interessante, parecia que ia ser fiel e que ia representar bem ali as bonecas, e pegou uma marca super poderosa, né? A Barbie é uma marca, assim, a maior marca de brinquedos femininos, eu imagino. Mas eu preciso pontuar isso porque senão alguém vai pegar a Barbie pra dizer, não, olha só, ali erraram feio. E nem sei se todos os nerdolas. Tipo, eu vi que os irmãos Alba realmente apostaram que Barbie ia ser um fracasso. Eu não cheguei a fazer uma análise, imaginando como seria. Perto do lançamento eu já tinha certeza que ia ser um sucesso, porque eu nunca vi uma campanha de marketing do nível que foi por esse filme da Barbie. Cara, eu lembro que, sei lá, uma semana antes da estreia, os shoppings aqui da cidade, eles estavam cor-de-rosa, cara. Foi um negócio muito louco. É tipo, sei lá, na época do filme dos Vingadores, mudar a fachada do shopping pra ser a manopla do Thanos. Eu nunca vi isso. O shopping inteiro ambientado pra remeter ao filme da Barbie. Então, o trabalho de marketing desse filme também foi completamente fora da curva. Tirando isso, o filme que buscou ser mais conservador fez bastante sucesso, num geral. Existem exceções, é claro, mas não tem como negar que os nerdolas acertaram muito mais do que erraram. E aí fica o questionamento, será que os nerdolas entendem tão mais de marketing e do mercado cinematográfico do que os caras que trabalham nessas grandes empresas de entretenimento? Difícil, né? Tem uma ideologia em quem tá criando, etc e tal, mas tem um executivo lá em cima que o que ele quer é fazer aquilo ali dar lucro, entendeu? Aquilo ali tá abaixo de uma empresa e aquilo ali precisa dar lucro. É assim em todos os lugares, é assim aqui, é assim no Piuí, é assim na venda de açaí aqui embaixo, é assim em todos os lugares. Então, eu não sei, pra mim, eu acho que talvez o meu óculos seja sempre esse, sabe? É difícil pra mim me desvencilhar disso e eu começar a achar muitos problemas nas coisas, começar a achar tipo... E assim, ele não entende provavelmente também que esse financiamento muitas vezes ele vem de cima. Porque mesmo que fracasse na bilheteria, tem algumas empresas que estão colocando dinheiro para que essas pautas sejam levadas adiante, como a BlackRock, esses agentes financiadores, né? Você tem um incentivo que tá rolando para colocar toda essa agenda política em tudo que é lugar, não é nem só no mundo do entretenimento, né? Mas o Cross citou ali, a Sweet Baby Inc., você tem ESG, você tem DEI, eles fazem pressão nas empresas para que sejam obrigadas a passar essa narrativa, a passar essas mensagens políticas. E se elas não passarem, elas não conseguem acionistas, investidores. Então, até tem a ver com dinheiro, mas não é a lógica tradicional de mercado que ele está acostumado. Por isso que a análise fica meio torta, meio errada mesmo, equivocada. E é por isso que chamam isso de capitalismo woke também. Porque é um capitalismo que subverte a lógica capitalista tradicional. Porque geralmente, um produto, ele precisa ser entregue para o público que vai comprar. Então, esse copo aqui, ele só vai dar certo se as pessoas que forem comprar o copo acharem que vale a pena.
Compram e, pô, mantém aqui a minha água gelada durante as 3 horas de live, pra mim é interessante, eu consigo colocar bastante água dentro, então é um produto que atende às minhas necessidades, eu acho que vale a pena pagar, acho que foi uma boa aquisição, então eles venderam pra mim, fez sucesso. Se eu achasse que isso aqui é uma porcaria, que não vale a pena, que é melhor eu comprar um outro copo, aí eles teriam problemas, porque eles não estariam conseguindo vender pro público-alvo. Só que já tem um tempo que os filmes não estão sendo vendidos pro público-alvo, que são basicamente os nerdolas. Eles estão sendo vendidos pra essa galera que tá acima do mercado controlando tudo, né? Com as marionetes. Eles é que estão sendo agradados, porque ali eles é que vão decidir se vale a pena financiar ou não, se tá atendendo aos critérios ESG, DEI, se tem a Sweet Baby na consultoria. Será que a BlackRock pode colocar parte da grana aí? Será que os investidores podem investir seguramente nesse filme? Porque sabem que é um filme diverso, inclusive, que atende todas essas demandas que o mercado acabou impondo. Então eles já conseguiram a receita antes de lançar o filme. Aí depois disso o filme é um fracasso e por muito tempo não fez diferença. Mas aparentemente começou a fazer, porque a gente tá vendo agora uma correção de rumo, pelo menos por parte da Marvel. Parece que a fonte começou a secar. E é mais um indicativo de que os nerdolas sempre estiveram certos sobre isso, né? A Disney ficou anos queimando dinheiro. Várias dessas empresas, na verdade, passaram anos queimando dinheiro porque estavam entregando conteúdo para um público minúsculo e que não é o principal consumidor, enquanto insultava e cuspia na cara do principal consumidor. Então essas empresas realmente queimaram dinheiro durante todo esse tempo para passar a sua agenda. E agora, aparentemente já não tem mais como continuar queimando dinheiro, eles estão tentando corrigir o curso. Para onde? Para um filme muito mais fiel aos quadrinhos, para um filme que entrega todo o fanservice que os nerdolas gostam, para um filme que inclusive tira sarro dos lacrolas e de toda a lacração que tem sido enfiada goela abaixo nesses outros filmes também, né? Admitindo que as últimas fases do UCM foram ruins, obviamente eu tô falando aqui de Deadpool e Wolverine, zoando esses fracassos recentes da Marvel. Então, se já tava óbvio antes, o tempo deu ainda mais razão aos nerdolas, né? Confirmou tudo que a gente vivia dizendo. Mas isso aqui deu errado porque alguém quis botar esse personagem aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles se fizeram pra dar errado. Às vezes a gente ouve umas coisas que é tipo assim, né? Não, eles fizeram isso aqui pra dar errado. Sabe o que acontece? Os caras às vezes vão fazer pesquisa de mercado, tá? Como o Léo falou, um produto, então tem que vender. Aí como é que tá a recepção de tal saga no Twitter? O que estão falando? Aí os caras fazem um estudo e vem quem tá fazendo barulho, quem tá falando. E aí eles olham pra dentro da empresa deles, do pessoal que tá lá na agência produzindo. E geralmente a galera que tá lá é a galera de humanas. E geralmente a galera de humanas vai ter um viés mais progressista. Isso é natural, é uma coisa que acontece há muito tempo. Então isso acaba começando a convergir pra um lado, os caras fazem pesquisa de mercado e veem que tal coisa dá certo. E no final das contas o executivo quer grana. Então ele pensa, bom, vou fazer um produto aqui que vai agradar essa galera que eu pesquisei aqui e isso vai dar certo. Não deu certo. Pô, vou fazer mais um aqui pra ver se vai dar certo agora. Não deu certo de novo. Aí eles mudam uma coisinha aqui, outra ali, começa a dar certo. E eles vão fazendo isso. Eu acho que o afunilamento desse caso é sempre tentar focar naquilo que vai dar certo, entendeu? Eu acho que o viés político geralmente... Olha, aqui é muito interessante o malabarismo que eles fazem pra não admitir que sim, era por agenda política pura e simplesmente. Em primeiro lugar, para essa lógica fazer sentido, você precisa assumir que todas as pessoas que trabalham nessas empresas são realmente muito burras e que não sabem como fazer uma pesquisa simples de mercado. Porque isso que ele tá falando é que as pesquisas de mercado que eles fizeram são todas enviesadas. É porque o pessoal de humanas que tá fazendo uma pesquisa dentro do Twitter, focado na bolha ali do pessoal mais progressista, eles estão vendo que funciona para dentro dessa bolha do Twitter, especificamente produzido por um pessoal de humanas, entregam pros executivos, eles focam naquela bolha e aí eles veem que deu errado, eles tentam mais uma vez, dá errado de novo, mudam uma coisinha ou outra e começa a dar certo. Quê? Então esses caras que trabalham no mercado do entretenimento há anos e que acertavam pra caramba até pouco tempo atrás, de repente começaram a não entender como uma pesquisa de mercado funciona. Eles começaram a cair em várias pesquisas de mercado super enviesadas sem perceber que tinha um viés claro em todas essas pesquisas. Eles não foram capazes de perceber que não só o produto deles estava fracassando, mas de todos os outros colegas e concorrentes do mercado que seguiam pelo mesmo caminho também estavam fracassando. E aí, como é que funciona esse negócio? Eles dão uma redirecionada aqui e ali, e aí dá um pouco certo e eles continuam tentando fazer... Quando? O que dá um pouco certo? É quando eles conseguem fazer uma obra lacradora que parece que não é lacradora? Essa é a pequena correção de curso que dá um pouco certo? E aí esses caras continuam sendo burros o bastante pra não entender que o fato de ter dado certo foi justamente que a obra não parecia tão lacradora. Ou seja, o que está fazendo as obras fracassarem é a lacração. Aí depois que eles corrigem o curso, eles vão lá e lacram mais ainda. E dão declaração dizendo que vão lacrar mais. E dão outra declaração falando que, pô, essa obra aqui vai ter mais lacração do que nas outras. E fracassa, 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 e assim por uma década inteira. É sério que é mais fácil você acreditar nisso do que acreditar que existe uma agenda ideológica sendo empurrada goela abaixo das pessoas? Numa espécie de engenharia social que claramente a indústria do entretenimento está fazendo lá nos Estados Unidos? Você tem todas as evidências,
todas as provas que você precisa. Pelo amor de Deus, já vazaram confissões de pessoas que trabalham dentro da Disney. Existe um viés político absurdo, ao ponto em que eles se negam a promover uma pessoa branca pelo fato dela ser branca. O negócio ficou tão extremo. Mais uma vez, o extremismo do outro lado. Quais são as diferenças dos extremos, né? No extremo do lado lacrola, você tem demissão e você tem controle de expectativa de promoção numa empresa com base em raça, o que é, por definição, racismo. Então o extremismo de um lado é contratação com base em raça, promoção com base em raça, demissão com base em raça, estagnação profissional com base em raça. Do outro lado, você tem as pessoas criticando isso. E falando que não é porque são os brancos que estão tomando na rabetola agora que isso passa a ser legal. São os extremos dos dois lados, gente. Meu Deus. Eu não consigo olhar para os dois e pensar que eles são diferentes ou que não estão igualmente errados. Tá bom, né? Essa galera, especialmente executivo de empresa, é grana. Esse é o viés político, geralmente. Tem esse Por cara... exemplo, uma coisa que foi muito popular é os caras têm colocado a Pequena Sereia, mudaram a etnia da Pequena Sereia. Fizeram uma pesquisa de mercado, viram que, pautas políticas eram muito bem vistas em um certo grupo do Twitter, era um negócio que era muito compartilhado. Vamos tentar agraciar essa galera aqui, quando ver essa galera vai lotar o cinema. Talvez não lotou como eles imaginaram. E talvez eles já não vão ter esse mesmo pensamento pra próxima obra. E eu acho que é isso aí, é cíclico o negócio, entendeu? Eles fazem, agrada uma galera, agora a outra galera tá no topo, agrada aquela galera ali, e fica nesse meio tempo, entendeu? Então, na visão de vocês, basicamente, é a grana e a ideologia depois. Eu acho que geralmente sim. Sim. Faz sentido pra mim? E aí, tem um ponto, porque... Poxa, eu achei que eles iam comentar o que tava na thumb, né? O que tava na thumb ali, ó? Eles acharam que a Pequena Sereia Negra ia lotar o cinema. Foi essa fala. Ele falou desse jeito, então. Ele realmente acredita que os malucos estavam com a expectativa de que... Não, se a gente fizer a Pequena Sereia ser negra, vai lotar o cinema. Vai dar muito mais audiência. É impossível, cara. É impossível. Depois de tudo que eles já tinham feito, depois de todos os indícios que já se tinha sobre essas lacradas que funcionavam e as que fracassavam terrivelmente, é impossível. É muito mais difícil você acreditar nesse nível de estupidez, que não era óbvio que a Pequena Sereia Negra ia flopar muito mais forte nas bilheterias do que se eles simplesmente mantivessem o que estava funcionando antes, que traria um retorno de bilheteria muito, muito maior. Bateria bilhão fácil. Pequena Sereia, com certeza, é uma produção maior e mais marcante, mais icônica do que a própria Bela e a Fera, que fez uma bilheteria insana. Então, se eles tivessem seguido a mesma fórmula da Bela e a Fera com a Pequena Sereia, pra mim não é nem difícil você presumir que a bilheteria seria ainda maior. Deixa eu até fazer a comparação aqui direto. A Bela e a Fera se tornou o primeiro filme de 2017 a atingir a marca de $1 bilhão. Fez mais de 1 bilhão, não sei o número exato aqui, mas vamos ver a Pequena Sereia. A Pequena Sereia, no total, fez metade disso, $500 milhões. Se o interesse fosse apenas no dinheiro, por que eles não iriam simplesmente replicar a fórmula que garantiu pra eles $1 bilhão, fazendo o básico, o simples, o mais fácil? Você pega a animação e transforma em live action da forma mais fiel possível. Não, eles quiseram ousar justamente pra direção, que fracassou em 99% das produções, que é a direção woke, e nisso eles desidrataram em pelo menos $500 milhão a bilheteria desse filme. Pelo menos, porque eu acho que realmente faria bem mais. Então desculpa, mas assim, esse papo, ele pode parecer meio óbvio. São todos capitalistas, eles estão preocupados só no dinheiro que está entrando. Só que se você analisa o mercado, como realmente tem funcionado, se você observa que não foi 1 ou 2 fracassos tentando ir para uma direção, foram vários consecutivos e praticamente todas as vezes eles fracassaram e eles continuaram tentando, você não engole mais esse discursinho. Você não engole. É impossível. É impossível você acreditar nisso. Não, é uma pesquisa de mercado que mostrou para eles que se a Pequena Sereia fosse negra, eles iriam fazer muito mais dinheiro do que se fizessem uma fiel animação. Não tem como, cara. Não tem como acreditar nisso. Especialmente se você conhece de cinema. Se você tá acompanhando o cinema, o mercado do entretenimento nos últimos anos. Eles estão falando numa boa. Então eu não tô querendo ser muito ofensivo, especialmente com outro amigo ali que eu nunca nem vi tretando com a gente. Mas eu não consigo, desculpa, é a minha opinião, eu não consigo não achar que é burrice essa visão, se você entende um pouco. Você acreditar mesmo que não, eles tinham muita convicção de que se eles colocassem a Pequena Sereia Negra, a bilheteria seria maior. Você é que tá apostando numa burrice inimaginável do pessoal por trás dessas produções. Enfim, né? Vamos ver o que mais tem nesse corte. Assim, acho que eu vejo as discussões hoje, e é o que eu falei. Pra mim, o pior que tem são os extremos. Os extremos dos dois lados. Seja o cara mais progressista, seja o cara mais reacionário, seja o que for. Seja o cara de direita, esquerda, seja como for. O grande problema pra mim hoje é o extremismo. Por quê? Porque, por exemplo, tem um cara que vai lá. Acho que foi um filme que eu vi de vampiro. Era vampiro, sei lá. E era todo mundo branco. E aí começou a formar uma galera. Mas não tem nenhum preto aí?
Meu irmão, se o criador decidiu fazer um filme que só tem branco, vai ter só branco. Não precisa ter um preto ali. A obra é do cara. A mesma coisa vai ser que nem tem um filme com o diretor muito bom, que fez o Nós. Sim, o Jordan Peele. O Jordan Peele. Ele faz um filme foda. E a maioria do elenco... E é a visão do cara, e tem que ser daquele jeito. Você não precisa ter branco lá. E tem, às vezes, mas não precisa ter. Se fosse composto só de pessoas... Inclusive, se eu não me engano, esse diretor, ele falou alguma coisa como eu nunca vou colocar um protagonista branco nas minhas histórias. Se você tivesse um diretor branco que falasse que nunca vai colocar um protagonista negro numa história que ele dirigisse ou que ele escrevesse, você teria um problema. Esse cara fala. E ele é bom, ganhou Oscar. Dizem, eu não assisto porque não é o meu gênero de filme, né? É um suspense, meio terror, psicológico, sei lá. Mas eu conheço muitas pessoas que dizem que os filmes desse cara são bem bons mesmo. E tranquilo, eu concordo com o Cross nisso. Eu acho que ele quer fazer filmes com o elenco todo negro, ele quer que todos os seus protagonistas sejam negros. Maravilha, perfeito. São os filmes dele, são as histórias dele, ele faz do jeito que ele quiser. Agora, não deveria ser problemático se também existissem diretores que quisessem contar histórias com protagonistas que são brancos apenas. Mas isso é um problema, né? Isso não pode. As pretas, tá tudo bem. É a visão do cara, é isso que ele quer fazer. Tá tudo bem. Então, por um lado, tem essa galera que é chata pra caralho. Ai, tá faltando isso. Ai, tem que ter diversidade. Que nem pediram diversidade numa review do jogo do macaco. Eu vi isso aí. Nossa, vai ter um macaco, caralho. Não precisa. É um macaco, porra. Não precisa ter um macaco do cabelo rosa lá, cara. É o Kong. Porra, mas tá ligado? É ridículo, né? Porra, pelo amor de Deus. Tá, mas ao mesmo tempo tu não acha que, tipo assim... Então, do outro lado, tem o extremismo. Tem uma série lá. Porra, tem uma mulher protagonista. Lacração! Tem um cara preto. Lacração! É o imbecil do outro lado. Então, pra mim, o pior... Cara, você viu que na hora de falar do extremista do lado woke, ele citou exemplos reais, ele citou coisas que de fato acontecem, ele citou as lacradas mais óbvias possíveis, né? Você implicar com uma história, com um filme, só porque o elenco é todo branco, majoritariamente branco. Agora, na hora de reclamar do extremista nerdola, ele citou um exemplo genérico que é simplesmente um espantalho. Ah, é porque tem uma protagonista mulher, já é lacração. Não é. Simplesmente não é. Isso não acontece. Se você tiver hoje uma grande obra de entretenimento, onde o elenco é 100% branco, você não tem a menor dúvida de que vai ter reclamação dos lacrolas. Vai ter, com toda certeza. E não vai ser de 1 ou 2 lacrolas no Twitter, nos lugares onde o Twitter é permitido. Vai ser de, grandes empresas, companhias, grandes atores, vai ter uma manifestação, um movimento, carta, abaixo-assinado, enfim, vai ter uma manifestação grande reclamando, falando sobre como isso é errado, como isso é um problema. Ao ponto que, sei lá, Asgard não pode representar os vikings todos brancos, né? Os nórdicos tem que ter negros lá também, tem que ter diversidade em Asgard. Porque senão, você sabe, vai ter reclamação. E basta você pegar alguns animes, né? Onde tiveram essas reclamações, animes que contavam alguma história da Europa medieval e os wokes foram lá e reclamaram, falando, olha, tá faltando diversidade nessa história, e alguns autores tiveram que falar, olha, a gente tá contando uma história da Europa medieval e naquele momento da história, realmente, assim, a população era praticamente toda branca. Agora, esse exemplo que o Cross deu, ele é falso porque você vai ter incontáveis filmes, jogos, histórias, séries, onde a protagonista é mulher e os nerdolas amam, adoram, às vezes são o principal público-alvo. Tipo Stellar Blade, isso pra falar um exemplo super recente, né? E você vai ter várias histórias com protagonistas negros. Poxa, Pantera Negra mesmo, mano. Os nerdolas não tiveram nada contra, em especial o primeiro filme do Pantera Negra. Então, quando você tem esse tipo de fenômeno, onde os nerdolas, eles vão adorar esse filme, eles vão elogiar, eles vão consumir, e vai ser difícil você garimpar algumas críticas ali no meio do público nerdola pra falar que isso não presta, é lacração só porque tem mulher ou só porque tem negro, você tá atacando um espantalho. Porque o exemplo que ele deu pros lacrolas é um exemplo em que é real e isso acontece com uma manifestação, um movimento grande dos lacrosse. E olha que, como um público, os lacrosse são bem menos numerosos. E mesmo assim, qualquer coisa que fuja da cartilha deles de diversidade, de D e de ESG, eles vão lá encher o saco e reclamar. Em contrapartida, os nerdolas, mesmo sendo a maioria esmagadora do público consumidor, em várias obras com minorias no papel de destaque, eles abraçaram, eles adoraram, eles elogiaram, eles gostaram, e você tem que se esforçar muito pra encontrar algum que implicou com isso. Então o extremista lacrola, que ele desenhou ali no seu exemplo, né, o Cross, é um padrão, é uma coisa que você vê o tempo inteiro. Enquanto o extremista nerdola é basicamente um espantalho. É simplesmente mentira que o nerdola reclama e fala que uma obra é lacradora simplesmente porque tem um personagem negro ou uma personagem mulher. Aí eles vão falar, mas e aquele jogo? Aí você vai ver, não, é porque era um personagem branco que transformaram em negro. Então sim, mudança de etnia, isso é lacração. Mas não é porque o personagem é negro, é porque teve a lacrada, né? Da troca de raça. No caso da personagem feminina, é porque era pro protagonista ser um cara e
emascularam o cara pra colocar a mulher em papel de destaque pra ela ser a protagonista. Então essa é a lacrada. Mas não simplesmente porque tem uma mulher protagonizando a história. Mais um exemplo recente que os nerdolas em geral gostaram muito. Frieren. Não só a protagonista de Frieren é uma mulher, como as principais personagens do anime são mulheres, as mais poderosas. Mas tem personagens masculinos que são legais também. E é uma história bonita, uma história que funciona. Ironicamente, quem reclamou de Frieren foram justamente os lacrolas, porque o elenco era branco demais. E aí o autor de Frieren teve que falar, então, é inspirado na Europa medieval, por isso que não tem, né, tanta diversidade étnica quanto vocês gostariam. E é por isso que é a falsa simetria. Porque os extremistas lacrolas, eles não só existem, como são abundantes, são praticamente a maior parte do grupo. E a que mais movimenta as pautas do grupo. E os extremistas nerdolas são uma caricatura feita por lacrolas que você vai ter muita dificuldade em realmente encontrar. Agora é o extremismo. Agora, o que a gente tá tentando colocar como ponto aí é a minha visão, quero saber de vocês. É óbvio que o que vai importar é a grana. E a gente entra na Marvel. A Marvel lançou um monte de lixo. Sim. Que tem um monte de diversidade incluída ali, só que isso vai ficar segundo plano. Porque o foco principal falhou, que é a obra como um todo. É uma merda. O grande problema pra mim é quando esse principal foco deixa de ser o principal foco pra focar na diversidade. Ou seja, o que é a obra por si só, ela acaba ficando por segundo plano pra colocar a diversidade. Isso é um problema real pra mim. Porque você coloca a diversidade e pega o que é o todo chamariz e deixa de segundo plano. Acho que aí é que vem a crítica. Porque, por exemplo, o cara que pega e assiste o Superman com o pai dele, desde lá de trás, e tem toda aquela coisa emocional. Aí vem lá, muda a etnia, ou então muda, que já aconteceram, vê? Então muda, sei lá, o sexo, que nem aconteceu com o Seiya, não foi? O Cavaleiro do Zodíaco? Mudaram O Shun, acho que foi o Shun, né? tô dando exemplos aqui. O cara tem aquele apego emocional e tal, mudou. Você pode achar certo ou errado. Esse cara vai ficar puto. Porque Vai. mudou uma coisa que é dele, passou do pai pro filho. E isso, e aí eu quero passar pra vocês que eu me alonguei demais. Isso faz com que pessoas que não tenham nada contra nenhum tipo de ideologia ou contra a galera LGBT peguem ranço, porque essa galera vai forçar uma barra no sentimento do cara. Mas é por isso também que eu sempre falo que essas pautas elas não ajudam nem nas propostas que eles dizem defender. Porque no fim das contas são sempre tiros que saem pela culatra. Ah, vamos colocar inclusão em tudo hoje em dia. Cara, eles conseguiram fazer as pessoas odiarem inclusão. É claro que aqui eu estou exagerando, mas você tinha bastante inclusão e representatividade há 10 anos atrás, de forma natural, e as pessoas não se incomodavam. Cara, 90% dos sitcoms que a gente assistia aqui no Brasil eram protagonizados por famílias inteiras negras. Se tinha uma falta de representatividade nas sitcoms que a gente via no Brasil, era justamente de famílias brancas, eu acho. Mas isso simplesmente não importava. Ninguém dava mínima pra isso. Porque eram histórias originais, porque as sitcoms eram boas, porque os personagens eram carismáticos, porque a gente conseguia se identificar. Você consegue... Cara, você é de uma família toda branca, você assiste Eu, a Patroa e as Crianças, você consegue se identificar perfeitamente com aquela família também, sem o menor problema. No momento em que começa a forçar a barra, aí sim, vai acontecendo algo parecido com o que o Cross narrou, né? Putz, mulher protagonista, não quer dizer que você vai achar ruim ou que a lacração só porque a mulher é protagonista. Mas hoje, vendo tudo que fazem, quando sempre empurram uma mulher ali pra ser protagonista, você já fica desconfiado. Ah, será que vai ser mais uma mulher empoderada que não precisa da ajuda de ninguém, que faz com que todos os homens do filme pareçam caras fracos e incapazes e burros e estúpidos e que ela tem que se sobrepor a todos eles? Já vai remetendo a tudo aquilo que você começa a ver, porque você identifica padrões. O ser humano é assim, ele identifica padrões. O estereótipo vem dessa capacidade humana de assimilar padrões e reconhecer que é inclusive um mecanismo de defesa, né? Se você percebe que alguma coisa é perigosa, você começa a perceber os padrões daquilo, você começa a tomar mais cuidado. Então é importante para o ser humano ter essa capacidade de reconhecer padrões. E existem padrões lacradores nos filmes de Hollywood de hoje em dia. Então, quando você começa a reconhecer vários desses padrões, você já liga o sinal de alerta, você já entra em modo de defesa, porque você sabe que a chance de sair uma bomba dali é gigantesca. Você sabe como é que funciona a mulher forte, empoderada de Hollywood nesses anos, né, de 2022, 23, 24. Então isso acaba gerando justamente um efeito contrário. Ao invés de ajudar as pessoas a terem mais simpatia pelas causas, você vai gerando repulsa pelas causas. Você podia ter muito mais simpatia pela causa LGBT antes desses movimentos começarem a empurrar pra você que você tem que aceitar crianças trans. Não à toa, muitas pesquisas já mostram que a adesão ao casamento gay começou a diminuir nos últimos anos. Isso era uma pauta que evoluía ano a ano. A cada ano pesquisas eram feitas e
a sociedade aprovava mais e mais e mais o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De uns anos pra cá, isso começou a diminuir. Por que será? Se o movimento LGBT tá mais forte do que nunca, se tem personagem LGBT em tudo que é canto agora, se vários personagens héteros foram transformados em LGBT, se é praticamente obrigatório ter um personagem LGBT em toda a série, em todo filme, em todo livro, em toda a história, em todo jogo que você vai consumir, por que será que o efeito tá sendo exatamente o oposto? Será que é porque isso não é natural e porque eles estão forçando a barra, deturpando coisas que eram importantes pra... Porque assim, eles já destruíram todos os universos possíveis, né? Eles já atingiram, acho que, todas as fanbases quase. Universo Star Wars, universo Tolkien, universo da Marvel, da DC, universo de super-herói no geral, vários universos de games, um universo Disney no geral também. Provavelmente alguma coisa que você gosta muito já foi contaminada pela ideologia woke. E quando isso acontece, gera em você um sentimento terrível. Você começa a rejeitar aquilo. Ao invés de você passar a aceitar melhor, ao invés de você achar, nossa, ai, que lindo, pegaram o meu personagem favorito aqui e destruíram ele pra colocar uma mulher negra trans no lugar. Não, você vai ficar com raiva. Você vai pensar, maldita seja essa militância woke identitária, essa militância LGBT, essa militância do movimento negro, essa militância feminista, que pegou um personagem que eu amo e destruiu pra contar uma história merda com um personagem totalmente minoritário ali. E pode demorar, mas isso acontece. Pô, eu tô reclamando sozinho sobre o Aranhaverso, sobre como isso mata a singularidade do Homem-Aranha já tem um tempo. De uns tempos pra cá, eu comecei a ver mais e mais fãs do Homem-Aranha falando que o Aranhaverso se tornou um câncer. E basicamente hoje o Aranhaverso, ele existe pra lacrar, pra criar várias e várias versões lacradoras do Homem-Aranha. E o Peter Parker vai sendo jogado pra segundo plano, pra terceiro plano, pra quarto plano, não tem mais importância nenhuma. Transforma ele num merda pra dar foco e destaque pros personagens minoritários que vestem o manto do Homem-Aranha agora. Pode demorar, mas a antipatia, a rejeição a essas pautas e a esses personagens vai aparecer. E agora já tá aparecendo quase que em qualquer obra que siga por esse caminho, a reação massiva do público é rejeitar. Porque ninguém aguenta mais. Então eles não fizeram nem o bem que era suposto que eles fariam, de aumentar a adesão a essas pautas e a tolerância e a recepção e o gosto pela inclusão e pela diversidade. Não. No fim das contas, as pessoas em 2024 provavelmente estão bem menos tolerantes à inclusão e diversidade do que as pessoas de 2004. O progressismo trouxe um grande retrocesso para nossa civilização. E aqui eu só desenvolvi um pouco mais a linha de raciocínio do Cross, né? Porque ele tava chegando basicamente nesse ponto também. Então pega uma galera que nem tá nem aí pra isso, só quer assistir o bagulho dele e faz esse cara, que nem é preconceituoso, nem nada disso, pegar ranço de algo que era pra ele apoiar. Então acho que por muitas vezes, Netflix, todas essas grandes, né, marcas que streamam conteúdos, elas pecam nisso. Eu acho que entra nesse ponto de focar muito na diversidade e esquecer a obra original. Mas de que eu te falei, eu acho que isso é mercadológico. É tipo, o meu dilema da ecobag, entendeu? A ecobag surge como a salvadora do planeta. Aí os caras começam a vender ecobag porque não pode usar sacola plástica. Aí eles descobrem pra fazer a ecobag é muito mais custoso que sacola plástica, entendeu? Mas o que era vendido? Era a ideia que a ecobag era muito melhor. Aí depois de um tempo as pessoas entenderam que não, que talvez pode usar outra sacola e tal, isso não é tão relevante assim. Vamos supor que eles conseguiram chegar a um meio termo de que a ecobag era mais propaganda do que efetivo. Isso aconteceu naturalmente. Cara, mas isso aí é engraçado, que ele pegou mais um exemplo de alarmismo esquerdista, né? Que geralmente eles pegam várias dessas pautas da Agenda Verde, do Greenpeace, criam um alarmismo em cima, ferram com a população, geralmente deixam todo mundo pistola, porque, meu Deus, acabaram com o meu canudinho, que eu tenho que salvar as tartarugas, acabaram com as sacolas, acabaram com um monte de coisa que, né, facilitava a vida, e no final das contas o impacto de tudo isso é tipo minúsculo, quase que insignificante. Então eles estão só enchendo o saco das pessoas. Isso não está facilitando, não está ajudando minimamente essas pautas, porque está deixando as pessoas pé da vida por perceberem que tem uns militantes arrombados que não pesquisam droga nenhuma, eles simplesmente decidem, tipo, ô galera, de repente sacola plástica agora faz mal, e canudinho também. Então vamos fazer você ter que consumir a sua bebida num canudo de papel que começa a se desfazer, porque assim a gente vai salvar as tartarugas, e uns anos depois eles, opa, quer saber? Aquela parada que a gente falou dos canudos, na verdade, estava tudo errado, a gente esquece isso aí, deixa pra lá. É a mesma merda, os militantes de esquerda fazem essa porcaria em tudo que eles tentam, né, no fim das contas. Eles não resolvem nada, enchem o saco, atrapalham a vida de todo mundo,
E ainda pousam de arautos da moralidade, que são os melhores do que todos, porque eu me preocupo com a preservação do meio ambiente. Se você não faz isso, você é um bosta que tá querendo destruir o mundo. É sempre desse jeitinho, né? Aí vai lá, obriga todo mundo a seguir por essa linha, que nem agora todo mundo é obrigado a assistir um monte de bosta cultural, porque eles têm que enfiar a agendinha deles em tudo. E no fim das contas, rapaziada, não é que o resultado foi o oposto do que a gente tava querendo? A gente queria mais aceitação à comunidade LGBT, a gente diminuiu. Agora tem mais gente com raiva, pé da vida com essas pautas em tudo que é lugar, do que alguns anos atrás, antes da gente fazer essa merda. E no meio do processo ainda cagamos com um monte de obras, com um monte de franquias. A esquerda é um negócio incrível, né? Provavelmente. E eu acho que quando o cara olha esse bagulho de inclusão social, ele fala assim, cara, isso aqui tá errado, é isso que tá fazendo o filme ser ruim. Mas não é exatamente isso que tá fazendo o filme ser ruim. O filme é ruim e tem isso aqui. E eu não tô dizendo que essas coisas não são minimamente ruins pro meio ambiente. Ah, essa cola plástica realmente é ruim, alguém falou, o Sirius falou ali. É só que às vezes o impacto é muito menor. E a solução que eles propõem gera mais problemas do que o problema original que eles estão tentando combater. Que inclusive é o que o identitarismo faz. Para resolver o problema da aceitação e da diversidade, eles aumentaram o problema. Porque hoje as pessoas odeiam inclusão e diversidade. Sendo que alguns anos atrás isso era normal e todo mundo curtia, assistia, sem se importar minimamente. Já tinha espaço pra caramba pros negros em Hollywood, pras mulheres. Não é nem que hoje em dia aumentou o espaço. É que hoje em dia você tem esse espaço com um grande asterisco em cima, com uma ressalva. Olha, essa história talvez até seja boa, pode ser boa, mas pode ser uma bosta lacradora que vai querer ficar me passando mensagenzinha de moral do começo ao fim. Enfim, né? Já ficamos demais. Aqui que ele identificou. Esse é um dos pontos. E é um dos problemas que ele não gostou. É tipo Pantera Negra. O filme toda a diversidade, entendeu? E é um filme bom pra caramba. E a maior parte das pessoas gosta do filme. Primeiro. O primeiro Pantera Negra, o segundo eu acho muito ruim. Mas o segundo é ruim por causa da diversidade. Não, o segundo é ruim como filme. Sim, porque ele é ruim. É um filme ruim, né? Aí o que eu acho? Os caras pegam e falam, não, ele é ruim por causa da diversidade. Pô, eu acho que não. Mas aí o aproveitador e oportunista. Na verdade, não. Eu não sei se eu já vi alguém, e eu acho que eu posso falar pelos nerdolas aqui em alguma medida, né? Eu não sei se eu vi alguém falar que o Pantera Negra 2 é ruim por causa da diversidade, porque isso nem faria sentido, porque gostam do primeiro filme, que tem a diversidade lá, e o segundo filme, no entanto, é bem mais problemático. Tem algumas lacradas que podem ser problemáticas no segundo filme, né? A Shuri ocupar o posto ali de Pantera Negra, o Namor, né, ter ficado muito aquém do que deveria. Mas é um filme meio chato mesmo, é incrivelmente abaixo do nível do primeiro filme. E isso já é mais uma prova do nosso ponto. Vocês veem, ali no meio da conversa eles acabaram provando alguns pontos que eu trouxe aqui. Que tem muita diversidade em Pantera Negra, todo mundo gostou. E o segundo, o pessoal não gostou tanto, ou gostou menos, e também não teve nada a ver com diversidade. E eu realmente não vi alguém usando esse argumento. Ah, Pantera Negra 2 é ruim por causa da diversidade. Eu não vi. Eu realmente não vi. E pra mim nem faria sentido, porque se fosse por isso, o primeiro também teria que ser ruim, né? Enfim. Do lado extremo. Na então, maioria das vezes é o que a gente tá falando aqui. Eu acho que o que acontece é que fica um do lado puxando pra um lado. Cara, esse filme ele é tão chato e esquecível que eu tinha até esquecido da Coração de Ferro, ó, pra vocês verem. Claro, claro. E vira essa batalha de time, tá ligado? Todo mundo acha que descobriu o Eureka, que é o grande problema de tal obra. Uma coisa que eu acho muito engraçada que surgiu recentemente é o Alien Romulus e o Prey, que é um filme que tem a garota lá, Naru, Índia, que Tá batalha. falando bem desse Romulus, né? Bom filme. Bom filme. Bom Mas filme. o Prey eu também achei bom. E os dois têm coisas parecidas, que é uma fera muito difícil de matar, complicada demais. E nos dois filmes quem resolve o problema é uma garota, sabe? E um desses filmes é lacrador pra galera. E o outro não. E eu não entendo por quê. Sabe, chega um nível já que eu não sei mais qual a batalha que eles estão comprando. Por que um é lacrador e o outro não é? Sendo que, virtualmente, eles estão cumprindo a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que o que acontece? Quando eles puxam, geralmente, alguma pauta pra ser defendida, seja o... Essa daqui eu vou ficar devendo, porque eu não assisti nenhum dos dois filmes. Então, não sei também. Mas eu tenho certeza que existe uma explicação. Deve existir um motivo. A forma como é feita, a mensagem por trás. Porque é aquilo, o problema não é necessariamente uma garota resolver o problema. Muitas vezes o problema está no como isso é feito. E se fica evidente o porquê isso é feito. Ainda mais. Lacrola, que fala que tem que ter tal coisa, ou seja, o Nerdola falando que fizeram tal coisa por tal parada. Ele tá tentando fazer essa galera hypar o vídeo dele, assistir pra gerar propaganda, gerar AdSense e achar que descobriu o problema. Porque no final das contas, esse cara, ele é só um bonequinho de ventríloco, entendeu? Ele sabe o que tá dando certo pra ele. Ele fez vários vídeos sobre esse assunto sempre hypou o canal dele. E ele volta a fazer isso de novo. Mas aí não é 100% dos canais do YouTube? Pode ser. Pode ser, mas aí eu acho que nesse caso... No caso, ele só tá tirando proveito do nicho que ele se tornou relevante. Sim. Como o Crash falou. Esse todos os canais do YouTube fazem isso, Eu né? descobri, por exemplo, fiz muito tempo GTA. Mas ainda assim tá errado, porque se fosse pra simplesmente ganhar dinheiro, já cansei de falar isso aqui. É muito mais fácil você ganhar dinheiro. Falando de cultura geek, se você for isentola,
porque aí as marcas vão poder te patrocinar, ou se você for lacrola, porque tem muitas marcas, pô, o Grupo Lema inteiro pode te patrocinar, se você for lacrola, e você consegue fechar campanhas de patrocínio muito maiores, e eu tô sabendo, tá? Eu sei já, de canais com bem menos inscritos e bem menos engajamento que o meu, que fecharam acordos de patrocínio muito maiores simplesmente porque estavam do lado esquerdo da força. Então esse é o primeiro ponto que não faz muito sentido. O segundo ponto é porque o Nerdola ele precisa de um espaço para desabafar, já que toda a indústria do entretenimento foi tomada pelo outro lado, o máximo, o que a gente pode fazer é pelo menos demonstrar nosso descontentamento, nossa insatisfação, e também a gente tá vendo que isso está virando jogo. Que reclamar, boicotar, mover os fãs para demonstrar sua insatisfação por aquilo, está fazendo com que pouco a pouco o jogo vá virando a nosso favor. E é óbvio que a gente quer, em última instância, que os filmes parem de lacrar e entreguem um conteúdo que a gente quer ver. Lógico, porque o objetivo final é esse. O objetivo final é mais Deadpool e Wolverine e menos The Marvels, She-Hulk. Simples assim. Então não é só porque encontrou um nicho de mercado, porque poxa, eu falo de várias coisas no canal também. Mas isso é importante pra mim, porque eu espero, eu quero, eu sonho com o dia em que o Homem-Aranha vai voltar, o Peter Parker, o de verdade, vai voltar a ser um personagem realmente respeitado, bem utilizado, com uma boa animação, com um bom jogo, com um bom filme, com boas histórias. O meu objetivo enquanto fã é esse. E eu sei que reclamar e usar o meu portal de comunicação para passar essa mensagem adiante, chegar em mais pessoas e influenciar mais pessoas para que elas endossem a minha reclamação, ajuda também no meu objetivo final. Então, nesse caso, como a gente está falando de uma questão ideológica, tem muito mais do que simplesmente aproveitar o nicho de mercado. Isso tem a ver com uma coisinha chamada valores. E eu realmente acredito nisso. Que as pessoas que estão comigo, o pessoal da Liga Nerdola, o pessoal, os nerdolas em geral, mesmo que não esteja necessariamente dentro da liga, eu vejo que são pessoas que defendem os seus valores. Se isso monetiza, se isso traz um retorno positivo, poxa, maravilhoso, melhor ainda. É óbvio que isso é importante também, mas não tenham dúvidas de que a gente faz isso muito pelo amor, pela paixão, por querer que a situação do que a gente ama, do que a gente acompanha, melhore e por causa dos nossos valores, em defesa dos nossos valores. Na minha vida. Chegou uma hora que eu não aguentava mais falar de GTA. Mas aí tu parou, né? Não, continuei por um tempo. Quando eu não aguentei mais mesmo, eu parei. Ok. Era o que me dava certo. Mas eu acho que tem galera que não para. Não tem mais o que dizer. Não tem, isso aqui não... Verdade. Isso aqui não tem a pauta. Mas e também, não tem muito como parar de falar de lacração enquanto a lacração não parar de consumir e destruir todas as obras, né? Eu diria, eu não posso falar por todos, mas eu tenho certeza que muitos estão loucos pra parar de falar de lacração. Eu posso falar pra vocês com toda certeza, eu não queria mais ter que falar de lacração. Se, tivesse assinado um decreto dentro de Hollywood, proibido lacração a partir de agora, não tem mais. Não vai mais ter um vídeo sobre lacração no meu canal, porque não existe mais lacração pra reclamar. Eu seria extremamente feliz e realizado. Eu ia falar de outras coisas. Eu já falo de outras coisas no meu canal. Prefiro, inclusive. Só que enquanto a lacração tá em 90% das obras de entretenimento que são usadas com os personagens que eu amo pra fazer doutrinação e lavagem cerebral, poxa, eu vou precisar continuar falando sobre. Tu tá falando. Não é muito cedo ainda pra parar? Mas é que faz tempo já, né? Sim, não, é faz cedo. tanto, é cedo. É cedo. Tudo isso é muito cedo pra parar, assim. É que eu não sei quanto tempo demora também, né? Mas eu acho que daí, pra mim, meio que volta lá pro início, sabe? Agora pegando o nicho canais de YouTube. Eu acho que chega uma hora que as coisas, elas começam a ficar comercialmente fracas. Porque, por exemplo, assim, cara, aqui tu tem teus patrocinadores, a gente tem os nossos e tal. E chega uma hora que, vou construir um estúdio. Construir um estúdio é caro, sai barato, é uma coisa muito cara. Tu precisa ter algumas empresas do teu lado. E eu acho que dependendo do nicho que tu tá, dependendo da forma como tu se comunica, dependendo o tipo de sentimento que tu inspira em quem te assiste. Esse cara aqui é meu conterrâneo, é de algum lugar. Eu percebo o gauchês que ele usa muito tu pra falar também, né? Eu, quando fui me comunicar com mais pessoas, eu dei uma limpada nisso pra soar um pouco mais natural pra maior parte do público. Mas eu me sinto meio em casa escutando esse cara falar. É aconchegante. Assiste, tu não vai atrás, tipo, tu vai ser desconsiderado por patrocinadores, entendeu? Porque a tua postura não... Os dois são gaúchos, mas tem um que... Eu não sei se é de Caxias, o pessoal já falou. Eu não sei se um deles é de Caxias, ou se é de Bento, algum lugar aqui bem perto. Não condiz, é uma postura de ódio, sabe? A tua postura de ódio, ela não vai, essa galera não vai investir em ti nunca, pode ser um negócio que tu adora. O Miguel é de Caxias? Ele é de Caxias, é meu conterrâneo mesmo. Porque todo mundo adora alguma coisa. Quem odeia tudo também adora algo. E quando esse algo surgir, tu nunca vai ser lembrado. E tu nunca vai ser considerado. Porque tu odeia tanto todas as outras coisas que não tem como, entendeu? Tu se torna comercialmente meio inviável. Tu fica nessa. Tu descobriu que o AdSense deu certo. Mas vai chegar uma hora, que pode não ser agora, mas uma hora não vai mais dar. E nessa hora a coisa vai afundar. E tá tudo bem a marca fazer isso.
Não é? Eu acho A marca que sim. olha pro que vai Não, representar ela tudo e fala, certo. eu quero esse cara e eu não quero. É porque Total, comercialmente, certo. de novo, comercialmente falando, não é proveitoso pra ela apoiar um cara assim, entendeu? Talvez ela apoiar outro cara pra ela, mas aí é a mesma coisa. Pode chegar num nível que o cara defende tanto, o cara passa tanto pano, que o público dele olha pra esse cara e fala assim, pô, mas tá de sacanagem comigo, né? Tudo é bom pra ti, tudo é incrível. E esse cara é muito bem quisto por todas as marcas, porque ele fala bem de tudo, então pra marca sempre vai ser bom. Se a marca lança um lixo, ele vai lá e fala bem daquele lixo, pra marca vai ser bom, mas pro público não, né? Então eu acho que, de verdade, assim, o cara, enquanto produtor de conteúdo, ele tem que meio que ser equilibrado, sabe? Não pender muito pra um lado, que ele sabe que ele odiar vai ser uma coisa muito positiva pro público dele, porque, pô, ele é um cara disruptivo, ele odeia tudo, ele não tem papas na língua. Ao mesmo tempo que, tipo assim, será que isso não é uma caricatura de ti mesmo? Será que se tu olhasse bem, talvez tu só tá falando isso aqui porque tu sabe que tem gente que vai bater palma? E tu nem acredita nisso que tá falando? Eu acho que muito cara que não acredita no que tá falando, seja o Lacrola, seja o Nerdola, sabe? O cara que Seja também quem não tá envolvido com nada disso, né? Porque às vezes tem uma galera que tá só criando conteúdo aí, na boa, tá seguindo a sua vida e tal. Talvez o cara seja de um nicho muito específico. O cara cria Cara, é muito bizarro, mas eu entendo o que ele tá falando. E eu tenho certeza que muito Lacrola não acredita no que fala. Porque as teorias e toda a linha de pensamento dos Lacrolas é completamente imbecil e é fácil você chegar na refutação desses pensamentos. Então, é óbvio que muitos percebem que não faz o menor sentido, mas defendem mesmo assim porque é o jeito mais fácil de ser patrocinado. Agora, o Nerdola, eu realmente não consigo, até por conversar com o pessoal em bastidores, não tem um que eu conseguiria apontar e falar, esse cara não acredita realmente nisso. Ele não acredita muito no que ele tá falando. Ele fala mais pra engajar com o público. No fundo, ele não acredita em nada disso mesmo. Cara, eu juro... Mano, eu sou absolutamente transparente com vocês. O que eu penso, eu falo aqui. Eu não conseguiria ficar fazendo um personagem. Eu nunca gostei. Eu acabei me posicionando e começando a falar de política no canal e falando de ideias mais à direita justamente porque chegou num ponto em que eu senti que eu precisava me posicionar e que eu queria ser ainda mais autêntico. Porque até então... eu simplesmente não comentava sobre essas questões, né? Porque não tinha nada a ver com o canal. Mas eu pensava isso. No momento que eu comecei a falar o que eu pensava, simplesmente não existe motivo pra eu forçar essas opiniões. Forçar as opiniões que durante anos, durante a maior parte da carreira da internet, inclusive que eu estava emitindo essas opiniões, eram passíveis de cancelamento. É por isso que não faz sentido. O lado cujas opiniões são canceláveis, dificilmente vai ser o lado que tá forçando um personagem pra falar essas coisas. Pode acontecer, às vezes no jeito de falar, sabe? Exagerar um pouco mais, assim, na intenção. Mas na ideia, é difícil, cara. O lado falso é, obviamente, o lado que tenta seguir a cartilha do politicamente correto. Que você percebe que tá suprimindo as suas opiniões pra pagar de bonzinho, de meu Deus, olha só, tudo que eu falo é tão perfeitamente encaixado numa concepção política do que é correto e do que é permitido falar. Tanto que você pega caras que eram escrotaços, como o Cauê Moura, como o próprio Felipe Neto. Enfim, vários desses caras, especialmente os que estavam há mais tempo e que eram mais autênticos durante um determinado período, e eles começaram a se castrar. Eles começaram a podar o próprio discurso para adequar ele ao discurso de um espectro político. Então é óbvio, nesse caso fica completamente evidente que essas pessoas, elas não acreditam em tudo que elas falam, que elas estão se censurando. Elas estão num processo de autocensura. Agora, é difícil a pessoa ser extrema pro lado direito só pra ser um personagem. Talvez no meio da política, porque aí, beleza, tem a intenção de conseguir votos, de causar e de polemizar. Mas se não é uma figura realmente política, eu acho isso provável, não faz muito sentido. É muito mais fácil essa pessoa ter opiniões ainda mais radicais que ela suprime por temer algum cancelamento, do que ela estar radicalizando demais pra construir um personagem pra agradar o público. Porque, na verdade, ela é muito mais politicamente correta e moderada. Mas ela preferiu não ser isso e jogar fora várias oportunidades de patrocínio pra criar esse personagem sem papas na língua que fala coisas que hoje em dia são consideradas mais polêmicas e canceláveis. Sei lá, não tem lógica, não faz sentido. E novamente, por conhecer, conversar, né, e lidar por trás das câmeras também com a galera do meu lado, com os nerdolas, com o pessoal de direita, eu não consigo ter essa mesma visão do Miguel, né, acho que foi o Miguel que falou isso, de que nos dois lados tem essa galera que tá forçando um personagem que nem acredita realmente no que tá defendendo. Mano, um maluco de direita chegar pra emitir suas opiniões sem papo na língua, pra fazer um personagem e no fundo ele não acredita em nada daquilo, pô, sei lá, o cara na verdade acredita no socialismo, no assistencialismo extremo, o cara na verdade fez o L. Cara, sei lá, só não faz sentido, é muito... Não vai rolar. Enfim. Conteúdo só de God of War. Sei lá, entendeu? Só de uma coisa, só de Mega Man o cara faz conteúdo. Chega uma hora que ele já não tem mais o que falar, mas ele também vai ter que virar uma caricatura de si, né? Ele vai ter que fazer render esse negócio, então... Que nem a gente falou, a gente começou com terror e tal. A gente não virou um canal nichado de terror, a gente foi pra tudo, né? E é normal, atrair hater, atrair galera que curte e tal. A gente fala de todas as coisas, fala muito mal de sagas que são consagradas. Então tem vídeo que a gente fala sobre Anjos da Noite. Porra, a gente cagou em cima dos filmes que a gente achou ruim. É mesmo? Essa parada, entendeu? E aí, mas assim, a gente não odiou por causa de
ponto A ou B que pode ser político. A gente odiou porque a gente achou um filme ruim, entendeu? Geralmente a gente dá o argumento. Pode ser um argumento mais rico ou mais pobre, mas a gente sempre... Cara, eu assisti Anjos da Noite há muitos anos, na época que esses filmes estavam lançando. E era adolescente, com um senso crítico bem menor, digamos assim. Eu só achava descolado pra caramba. Tinha uma estética meio gótica, meio emo, né? Então, pô, eu achava da hora. Nunca reassisti. Não sei se esses filmes envelheceram muito mal. Mas eu lembro que, na época, eu achava legal. Fala sobre o motivo da gente não ter gostado, né? E eu acho de verdade, assim, essa parada, tipo assim, tem relevância, tem filme que realmente pesa a mão em, quero representatividade com tudo, e o roteiro é segundo plano, e eu acho que realmente tem obra assim, e tem obra que o cara defende só porque, sei lá, esse filme aqui não fala de política, esse filme aqui, ele é realmente subtil, ele não tá nem aí, ele é um filme que desafia o sistema. E esse filme é uma merda, tá ligado? Também. Mas o cara prefere defender o filme porque tem esse outro ponto que ele acha legal politicamente, sabe? Mais uma vez, isso é uma coisa que acontece constantemente do lado esquerdo, simplesmente porque a maioria dos filmes, hoje em dia, vem com mensagens de esquerda, né? Então é muito mais provável um cara pegar um filme que é uma porcaria e defender, e a gente cansou de ver esse tipo de coisa, né? Os caras defendendo cada bomba que a Disney lançava, que, enfim, esses grandes estúdios lançavam simplesmente porque tinha a diversidade, porque tinha o empoderamento feminino, porque tinha essas merdas todas, sendo que o filme era uma porcaria. E às vezes eles até admitiam, tem um problema aqui ou ali, mas é um filme importante, é um filme bom, tá sofrendo review bomb, né? Do outro lado, é difícil. E assim, eu acho que acontece bem pouco, porque das poucas obras de direita, ou mais de direita, ou mais anti-woke que saíram, poucas eu vi a galera elogiando pra caramba, quando claramente não era nada demais. Na verdade, eu vi o contrário. Teve um filme do Daily Wire, Late Ballers, alguma coisa assim, que, putz, é um filme que tinha tudo pra ser aclamado pelo pessoal da direita, mas o que eu vi é que o pessoal da direita meio que se decepcionou. Foi ver, no fim das contas, tinha expectativa de que, finalmente, uma comédia besterol zoando algumas pautas de esquerda ali, e o filme, infelizmente, o filme não é tudo isso. Eu já elogiei alguns filmes falando, tipo, é legal o fato desse filme existir, tipo os tiozões, né? É legal esse filme fazendo algumas piadas politicamente incorretas em tempos em que isso é praticamente proibido. Mas não é um filme perfeito. É um filme que tem momentos engraçados, um filme que tem muita coisa interessante, mas no final dá uma regada. Então, mesmo sendo poucos casos, me parece que até nesse sentido os nerdolas tendem a ser mais honestos. Por exemplo, também teve um filme do Stallone que o pessoal tava hypado, tipo, vai ser um filme brucutu dos anos 90. E aí o filme era bem meia boca e o pessoal falou, assim, a gente tava empolgado, queria que esse filme fosse legal, um filme de brucutu, a moda antiga. E ele até é um filme de brucutu, a moda antiga, só que a moda antiga demais parece um filme defasado. E O Samaritano, esse filme mesmo, O Samaritano, infelizmente, assim, é um filme passável, sabe? Não tem lacração, você consegue ali assistir, mas é fraquinho. Não vai ficar fingindo que, meu Deus, O Samaritano é incrível, melhor filme já feito, porque é um filme de brucutu, resgataram a essência dos anos 90, né? Não rolou, sabe? Eu não vi ninguém fazendo isso. Então, mais uma vez, né? Até nesse ponto, me parece que os nerdolas simplesmente são mais sinceros, mais verdadeiros. A gente tá acostumado a não ficar se moldando por uma cartilhazinha, por uma agenda. Os lacrolas precisam fazer isso. E até os isentolas. Eu acho que eles têm muito essa visão, justamente porque eles mesmos se colocam nesse lugar onde eles precisam moldar muitas opiniões ou filtrar muitas delas, porque se eles forem muito para um lado, eles vão perder uma parte do público, vão ser cancelados. Muito do que eles falaram ali meio que talvez seja até uma espécie de autocrítica. Porque se eles nerdolarem demais, o público woke que acompanha eles vai ficar pé da vida, vai deixar de acompanhar. Então eles são reféns desse público, vão perder oportunidades de patrocínio, vão fechar algumas portas, aí fica complicado. O nerdola, mano, ele já tá num lugar, ele já tá no abismo, assim, sabe? Tipo, quem aceitou te patrocinar, um Jonas Bressan da vida, uma Manual, não vai te largar porque você foi polêmico. Então você sabe que você pode continuar falando o que você pensa, porque você não tem que se preocupar que vai perder a marca X ou Y. O seu público já está muito bem delimitado ali. Então, você sabe que o pessoal que te acompanha entende que você vai ser sincero e que você não vai ficar tentando se adequar a uma agenda de politicamente incorreto. Não vai ser um público que vai te cancelar se você errar um pronome. Então, você tem muito mais liberdade para falar. A gente tá nessa posição muito mais confortável e sabe que pode chegar pro público e falar, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, e o público, concordando ou não, na maior parte vai entender. Não vai nos abandonar por causa disso. O público lacrola não pode dizer o mesmo. E nem o público isentola, em alguma medida. Então acho que é por isso que é difícil para quem não está do lado nerdola observar como nós somos muito mais livres para realmente expressar as nossas opiniões reais. E aí deve ser até difícil de acreditar mesmo. Não é possível que esse grupo inteiro realmente está falando tudo que pensa ali. Devem ser personagens. Eles devem estar fazendo isso só porque eles ganham dinheiro com isso. Eles não devem acreditar realmente em tudo isso. Não, cara.
A gente tá do lado em que sabe que pode falar o que pensa, em que pode realmente expressar suas ideias e sabe que o público vai conseguir entender. A gente seguiu pelo caminho mais difícil pra ter essa liberdade. Porque assim, o caminho nerdola é o mais difícil. Em números talvez até não seja, porque realmente o público lacrola é um público minúsculo e os canais estão cada vez mais fraquinhos em números, né? Então você tem às vezes canais lacrolas com muitos inscritos, mas com uma média de visualizações ridícula, enquanto os canais nerdolas estão crescendo em visualização. Nesse sentido, até que sim. Tem sido cada vez melhor ser nerdola. Mas de uns tempos pra cá também. No começo não era a coisa mais fácil do mundo. Só que ainda é o caminho mais difícil, porque você sabe que você vai precisar de muito mais apoio, adesão e engajamento pra conseguir fazer a grana que os lacrolas fazem com praticamente nada. Mas já falei muito sobre isso, né? Enfim, achei curioso o corte e gerou, né? Gerou um belo conteúdo. É isso. Conheci o amigo do Miguel agora aqui, finalmente. Pude ver ele um pouquinho também. Bem pouquinho, né? Porque ele não comentou tanto. Mas parece que ele é o cara menos polêmico da dupla mesmo, então tá safe. Enfim, espero que tenham curtido o react. Deixa o comentário aí embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito, dá uma olhada nos links da descrição, passa o vídeo adiante. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Milhões de vidas no total, num pesadelo.